Fala pessoal, tudo bem? Vou gravar mais um vídeo aqui para conversar com vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de acompanhar esse formato. Vídeo mais longo, sem tanta edição, onde a gente pode simplesmente trocar ideia. Eu quero falar um pouquinho sobre dinheiro, é um assunto que eu mais gosto de falar mesmo. E eu quero trazer um pensamento para você. Como nós gastamos dinheiro que será importante mais para frente na nossa vida, tomando decisões financeiras erradas. As pessoas não têm ideia como decisões que para elas parecem simples, daqui a 10, 15 ou 20 anos, praticamente vão mudar a vida delas, se elas vão se aposentar com tranquilidade, com segurança, ou se elas vão trabalhar até o último dia da vida delas. Então, presta atenção nessa mensagem que eu recebi aqui dessa minha seguidora, uma menina muito jovem, ela me segue há muitos anos, não é? Eu sempre vejo as mensagenzinhas dela chegando, hoje ela não deve ter mais do que 30 anos, então por isso que eu fiz todo esse esforço para respondê-la. E não adianta, né? Hoje, na vigília, eu sou responsável por 900 milhões de reais de patrimônios de mais de 800 famílias. Então, a coisa mais comum do mundo é nós recebermos aqui na vigília famílias que possuem hoje dinheiro, mas não possuem plano de investimento. Então, um monte de dinheiro dividido em um monte de conta de filho, de marido, de empresa, e ninguém sabe o que fazer. É muito comum nós recebermos pessoas que têm patrimônio, fazendas, imóveis, mas não têm liquidez. Muitas vezes famílias de herdeiros têm imóveis, fazendas, galpões, comércios, mas não têm liquidez. Eles não conseguem nem pagar o IPTU dessas propriedades. É muito comum, principalmente se você mora no interior do Brasil, se você mora lá no Nordeste, você vai ver que famílias que herdam propriedades rurais acabam ficando sem nem como pagar. E aí queimam por qualquer valor, não é? Vocês também sabem que eu nunca fui aquele tipo de cara, eu sempre ataquei, inclusive, os influenciadores que falam assim, você vai ficar rico se você parar de tomar cafezinho, você vai ficar rico se você não tiver um carro, não tiver uma casa e alugar tudo. Eu defendo que existe uma vida para além do dinheiro. Existe um propósito para além do dinheiro, que não pode ser apenas dinheiro por dinheiro. Então, uma casa ela é fundamental, não só no processo de formação da criança, da sua identidade, de saber que aquela casa é a casa do papai, de saber que aquela casa é a casa da mamãe, da sua esposa poder reformar uma casa, melhorar a cozinha, melhorar a sala, sabendo que aquela casa é dela, de você, pai de família, saber que você está voltando para um lugar que as pessoas não vão pedir de repente o imóvel, que se você tem que sair de um imóvel, você tem que trocar de escola com todas as crianças. Então, pessoal, cuidado. Cuidado quando vocês verem meninos no YouTube sem família, sem filhos, dizendo como é que você tem que levar a sua vida. Só que também tem gente que toma decisões que às vezes parecem claras demais, parecem óbvias demais, mas no fundo você não tem ideia do quanto vai exercer influência daqui a 10, 15 ou 20 anos e provavelmente você vai se arrepender. Depois me diga se você venderia essa casa ou não. Eu vou ler aqui a história e me diga, você ficaria com essa casa para você ou você venderia essa casa? Olha só o que essa nossa amiga comentou. Ela falou, eu herdei uma casa de praia no valor de R$1 milhão. Eu uso 2 meses por ano. Essa casa precisa de uma pequena reforma. E aqui eu já trago atenção. Será que é pequena mesmo? Porque a gente tende a subestimar, não é? Eu gasto com isso, não vou vender. Aí depois ela continua falando que, na verdade, ela quer usar aquela casa e ela quer manter aquele patrimônio. E eu respondo, né? Eu te conheço há muitos anos aqui no Instagram, você me segue desde que era uma menina, você não deve ter 30 anos ainda, e eu falo aqui, você herdou uma casa de praia que usa 60 dias por ano e não quer vendê-la. Essa casa vai te custar dinheiro. Reforma, manutenção, as depreciações naturais. Pessoal, imóvel pede investimento. Reforma. Então, muitas vezes, as pessoas pensam, eu vou morar num apartamento mais antigo, porque ele é maior, a sala é maior, a disposição do apartamento é melhor, tem quarto de empregada. E você vai ver, o condomínio de morar em um prédio antigo, ele é altíssimo, porque ele está cheio de reformas, não é? E aí ainda trago aqui, as reformas que são necessárias por um imóvel que gera pouco uso.
Quem tem casas de praia sabe que o fato de não usar, quando você volta, as resistências estão com problema, cabeamento elétrico tá com problema, até um carro, dependendo do tempo que você deixa ele parado na garagem, ele vai dar problema. Eu não entendo muito de carro, mas eu sei que isso é verdade. Eu não entendo por que isso acontece. Mas você deixa o carro parado lá muito tempo, ele vai dar problema. E aí eu falo, ainda existem os riscos envolvidos de invasão. Nós vivemos no Brasil, aqui ninguém é suíço e no Brasil, se você sair e deixar tua casa de praia, Praia Grande, Bertioga, São Vicente, Mongaguá, essa é a parte da região aqui próxima, né, da cidade de Santos e que acaba sendo mais a minha realidade, apesar de eu estar agora nos Estados Unidos, mas tudo bem. E todo mundo conhece um caso de invasão. O cara pula o muro, começa a pagar as contas ali, ele fica ali, você volta, não tem como tirar o cara. Então ainda existe esse problema. E eu faço uma conta para ela. Olha, se você vender essa casa agora, ela falou que vale 1 milhão. Eu vou julgar que ela tá achando que vale mais do que vale de verdade. Eu tô tirando um impostinho de ganho de capital, eu tô tirando um impostozinho de comissão do corretor. Se você pegar 700 mil reais e aplicar a 12% ao ano. Ícaro, mas a Selic tá a 15%. Não importa. Vamos considerar o retorno histórico no Brasil, 12% ao ano. Em alguns anos, eu coloquei aqui quantos anos? Eu coloquei em 20 anos, você terá 7.624.787 reais com 56 centavos. Você se aposenta com uma renda segura. Eu poderia até aumentar essa renda, mas com uma renda segura de 400 mil reais por ano, já isenta de imposto de renda, são 33 mil reais por mês. E aí eu falo, por uma casa de praia estúpida, que você não precisa ter em nada na vida, você quer que isso seja a sua garantia de aposentadoria, a segurança para os seus filhos, para talvez eles estudarem aonde você queira, talvez eles cursarem uma faculdade no exterior, ou você quer aquela casa de praia. E aí nessa hora, aqui a próxima pessoa me mandou a seguinte mensagem: no caso da menina da casa de praia, se for alguma lembrança afetiva, seria diferente? E eu respondo, uma lembrança afetiva que te tira 7,6 milhões de reais no bolso? É isso que é a sua lembrança? Uma casa inteira? Se for, eu te digo, isso não é uma lembrança, isso é uma prisão. Pessoal, na minha opinião, você ficaria com essa casa? Digamos que ela foi do seu pai, da sua mãe, digamos que você teve uma boa infância ali, que você viveu bons momentos quando você era criança. Você ficaria com essa casa ou você investiria o dinheiro dessa casa para um futuro ou para o futuro dos seus filhos, não é? Algumas pessoas me disseram por direct, e tá tudo bem, eu adoro discutir. Eu adoro ouvir opiniões que me digam, Ícaro, você tá errado, e tá tudo bem. As pessoas que eu mais me relaciono são as pessoas que mais discordam de mim. E, cara, que você é um dinheirista, você é materialista. E aí o que eu gostaria de jogar aqui pra vocês é o seguinte, mas peraí, será que materialista não é quem se apega tanto a um bem material que precisa manter aquela casa pra manter aquela lembrança? Ainda que você saiba que esse dinheiro na frente vai fazer falta pra você, pros seus filhos, a não ser que ela seja bilionária, mas eu não acho que ela estaria mandando mensagem pra mim preocupada com preço de reforma. Um milionário um multimilionário nem se importa com isso. Caramba, será que a memória da infância dela, ou a memória dos pais dela, por mais gostosas que sejam as memórias, da mãe cozinhando, dos primos brincando, eu tenho uma sequência só sobre isso, sobre a importância das memórias que nós temos dos nossos aniversários de criança, não é? Mas será que é a casa que mantém a memória? Será que é a casa, o tijolo que ela vai e entra, que mantém a memória? Ou essa memória está no coração, na cabeça, e que se você tivesse uma foto, uma fotografia, você viveu tudo aquilo, você consegue transparecer tudo aquilo? E é claro que algumas pessoas vão dizer, não, Ícaro, mas eu gostaria que meu filho brincasse no mesmo jardim que eu brinquei, que meu filho tomasse banho no mesmo banheiro que eu tomei, banho de mangueira no mesmo quintal que eu mandei. Será que isso daí não é apego? Será que não é melhor você conseguir transformar isso em uma mensagem, em uma imagem, em uma história para o seu filho, mas saber que você tem dinheiro guardado? Um acidente pode acontecer, você pode ficar tetraplégico, você pode morrer, sua esposa pode ter que sobrar sozinha para decidir como ela sustenta e mantém os filhos. Caramba, do que vai servir essa casa depois?
E qual é a lição desse vídeo? Todos os meses, às vezes toda semana, eu recebo pessoas aqui dentro da vigília que carregam patrimônios por apego, ou que carregam patrimônios porque acham que se vender vai perder dinheiro, ou que se vender vai queimar, a família vai queimar. Eu conheço gente que trocou de apartamento mais rápido do que deveria. Ai, cara, meu marido começou a ganhar muito bem, a gente trocou de apartamento, demos um grande salto, e aí no outro ano as coisas foram um pouco mais difíceis, tivemos que devolver o imóvel. Muita gente troca de carro mais rápido do que deveria trocar. Todo dinheiro que você gastar sem necessidade num bem de consumo, de luxo, dando um passo maior do que as pernas, é um dinheiro que lá na frente vai te fazer diferença. Um carro de 100 mil que você não precise agora, um apartamento novo que você precise pôr R$ 1 milhão a mais, te custa isso, te custa 7.624 lá na frente. Um carro de 300 mil te custa isso daí, 30% disso daí, 2 milhões e 100 mil reais lá na frente. E muitas vezes nós estamos fazendo isso para gerar outros problemas que nós nem sabemos lidar. Ai, eu comprei uma casa muito maior e agora essa casa se tornou uma prisão. Eu tenho que ter funcionários, eu tenho que limpar ela dá muito trabalho, ela dá muito gasto. Ai, cara, eu conheço uma pessoa, depois eu vou contar a história de uma pessoa que tinha um grande sonho de ter uma Mercedes e comprou essa Mercedes e 6 meses depois vendeu, porque ele não conseguia parar na rua, ele não conseguia dar na mão do valet, ele ficava olhando se tinha algum risco, quando chovia e batia vento nas árvores e caíam aqueles negócios da árvore em cima do carro, galhos, folhas ou aquelas frutas lá que eu esqueci o nome, redonda lá, sei lá, que é um negócio que cai. Ele ficava extremamente estressado, ele ficava estressado na rua com os motoboys se eles iam passar perto do retrovisor. Ele ficou tão nervoso que ele vendeu. Dinheiro não é para aprisionar você, dinheiro é para libertar você. Riqueza é tranquilidade e possibilidade. Riqueza é tranquilidade e possibilidade. Tranquilidade. Dos problemas que eu puder resolver com dinheiro, eu vou resolver. E o resto eu vou poder escolher. Eu posso escolher o melhor plano de saúde, eu posso escolher qual é o restaurante, eu posso escolher em que país ou cidade eu vou viver, eu posso escolher... É isso, é possibilidade, é liberdade. Me responde aqui nos comentários. Você venderia essa casa? Não venderia? Você viveu alguma situação em que por causa de um imóvel ou você herdou e no final você acabou se tornando refém disso? Você já teve apego a alguma coisa material e sofreu com isso? Compartilha aqui que a gente continua a conversa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.